Bem, como nós temos feito, nós temos aqui hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre mediunidade, um dos grandes baluartes da doutrina espírita, Herculano Pires, que foi professor durante muitos anos e trouxe para nós uma pedagogia espírita muito interessante, a mesma filosofia, a mesma doutrina de Eurípides Barçanufo, Dorian Gondrin e tantos outros vieram a desenvolver um estudo pedagógico, buscando sempre a conscientização das crianças, dos jovens e dos adultos dentro de uma filosofia de entendimento, de compreensão. E ele nos deixou trabalhos maravilhosos dentro da pedagogia espírita. Trabalhando o último slide da semana passada, nós estávamos falando sobre a condição do espírito, que nos ensina também que não há faltas que não possam ser compensadas pela expiação. Então, dentro desse contexto, nós temos o esclarecimento da doutrina espírita, onde a expiação é para nós, na verdade, uma oportunidade, é uma bênção. Dentro do aspecto da doutrina espírita, quando se fala em expiação, se fala exatamente dessa oportunidade. Quando nós estamos expiando, quando nós estamos fazendo essa expiação, nós estamos nos permitindo, enquanto espírito, cumprir em função da lei de causa e efeito, situações que nos foi colocada ou pela qual passamos, contrárias às leis divinas, contrárias às leis universais. E, em consequência disso, é através da expiação, é através das sucessivas reencarnações que possibilita o espírito novamente buscar no seu plano evolutivo a compensação de faltas passadas para que ele possa, na atual existência, cumprir o seu legado, que é de desenvolver e de crescer. Para tal, a reencarnação se faz necessária, encontrando meios nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme o seu desejo e os seus esforços, no caminho do progresso em direção à perfeição, que é o nosso objetivo final. Então, através da reencarnação, é que Deus, através da sua infinita bondade e misericórdia, faz com que nós estejamos aqui hoje, buscando reparar faltas passadas e, ao mesmo tempo, criando oportunidades de crescimento e de avanço. Todos nós que estamos aqui, estamos por merecimento. Estamos por uma situação pela qual nós, espíritos, vamos encontrar ao longo da nossa existência a possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui sem objetivo, sem que haja uma programação para que isso acontecesse. Deus jamais iria permitir a nossa estadia aqui se não tivesse um propósito bem definido em relação a nós enquanto espíritos. Não importa o que passamos, não importa a situação que nós nos encontremos. O importante é entender e compreender que, se estamos aqui
merecemos o crédito. E nós temos que aprender a confiar em nós mesmos, a confiar no nosso potencial, confiar nas nossas condições espiritual e sabendo que jamais estaremos sozinhos. Deus confia em nós e assim esperemos que cada um de nós confie em si próprio para que possamos continuar avançando e crescendo, porque este é o objetivo de estarmos aqui, é buscarmos o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Uma nova proposta através da autoiluminação, traçado por essa nova ciência, exige um estudo metódico, começando pelo princípio, seguindo o encadeamento com o desenvolvimento das ideias mais. Allan Kardec, através da codificação, nos traz uma ciência nova, a boa nova, uma ciência pela qual todos nós confiamos e cada um de nós, dentro da capacidade de cada um, vai procurar desenvolver-se, vai procurar se adaptar, se adequar, para que dentro das nossas condições individuais, enquanto espírito, buscar o entendimento dessa nova ciência para que nós possamos desenvolver todo esse potencial que habita em nós. Todo o potencial cujas faculdades já trazemos conosco durante a reencarnação. Então, por isso que compete a cada um de nós o autoconhecimento, porque através desse autoconhecimento vai nos permitir a autoiluminação, o conhecer, o saber. E somente através do esforço individual, somente através da necessidade de alcançar esse objetivo, é que vai nos impulsionar a caminhar. Porque se deixar por nossa conta, nós somos muito acomodados. Por que não dizer preguiçosos mesmos? Né? Nós temos preguiça de tudo, até de buscar essa autoiluminação. Por isso, da necessidade de empenharmos para que isso possa acontecer a cada um de nós. Sabemos que são tarefas difíceis. Nada aqui é fácil, né? Por isso nós estamos aqui. Mas também sabemos que nada é impossível quando nós acreditamos naquilo que estamos fazendo. Quando acreditamos naquilo que estamos buscando. Nós temos que ter um norte. Nós temos que ter um posicionamento bem definido, com equilíbrio, com entendimento, com sabedoria, com humildade, para que a gente possa caminhar. E essa aprendizagem, ela se faz no dia a dia. A toda hora, a todo momento, nós estamos aprendendo, como também estamos ensinando. É uma via de mão dupla. Por isso, essa interação, ela se faz dentro do campo horizontal, entre nós encarnados, como também ocorre no plano vertical, entre os encarnados e desencarnados. Eles nos ensinam e nós também os ensinamos. E com isso nós vamos desenvolvendo em nós a capacidade de cada dia melhorarmos um pouco mais os nossos pensamentos, as nossas ações e, consequentemente, permitindo que nós habitemos num ambiente de vibração melhor, com mais iluminação. É isso que nós temos que entender e compreender, para que a gente possa acelerar esses passos, né?
Ao estabelecermos relações sadias e úteis com os espíritos iluminados, adquirimos com eles instruções em suas escolas. Por várias vezes nós já tivemos relatos dos nossos irmãos do plano espiritual de que aqui, enquanto encarnados na Terra, na verdade, um esboço do que é no plano espiritual. Se aqui os nossos conhecimentos são promovidos em grande parte através das escolas, essas escolas também existem no plano espiritual, em níveis mais avançados, de acordo com a capacidade de entendimento de cada um de nós. E essas escolas não estão se posicionadas em lugares específicos. Essas escolas, elas podem estar no nosso lar, no nosso local de trabalho. Aonde existe uma aprendizagem, ali existe uma escola. Aonde existe um ser pensante, ali existe um professor, como também existirá um aluno. Depende da situação e depende de cada um de nós. E esse comportamento, ao mesmo tempo, nos faz ter uma responsabilidade maior, como nos faz também curvar em humildade, porque nós somos ao mesmo tempo professores e alunos, estamos ensinando e aprendendo, e essa relação é que nos faz iguais a todos nós. Por isso que nós não temos e nem podemos manter um pensamento diferente deste. Todos nós somos iguais. Uma aprendizagem com metodologia própria, mente aberta, para um curso à distância em outra dimensão. E isso para que nós possamos alcançar, esse entendimento, é necessário, primeiro, que nós tenhamos fé. Porque se a gente não acreditar na existência do plano espiritual, se nós não acreditarmos na existência de espíritos iluminados, se nós não acreditarmos na reencarnação, o que nós vamos fazer com a nossa fé? Não faz sentido. Então, a fé é importante para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Aí nós temos outras implicações: a vontade, o querer e ter disciplina, Disciplina, como Emmanuel diz a Chico Xavier. E em relação a nós, não é diferente. Toda vez que a gente procura alcançar algum objetivo, no mínimo nós temos que ter essas 3 qualidades: fé, querer, acreditar, esperança. Porque senão nós não vamos a lugar algum. Não adianta. Podemos até enganar os outros, mas não vamos conseguir nos enganar. Isso é uma coisa que nasce dentro de nós, é uma fonte que jorra dentro de nós. E como nós vamos conquistar essa fé? Como nós vamos conseguir essa fé? Através do esforço individual, para que a gente possa entender, compreender a natureza, a compreender a nós próprios, a compreender o porquê de estarmos aqui para chegarmos a Deus. Esses caminhos nós temos que fazer com o nosso pensamento.
uma reflexão interior. E somente nós podemos desbravar e descobrir essa fé que cada um deve ter. Os estudos têm por objetivo indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto permitam as disposições de cada um e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista. Ou seja, através do nosso planejamento reencarnatório, cada um de nós irá reencarnar, irá nascer com as faculdades necessárias para o desenvolvimento do espírito. O espírito que tem consigo uma faculdade mediúnica ou várias faculdades mediúnicas se originaram deste planejamento reencarnatório. E cabe a esses médiuns desenvolver essas faculdades para que ele possa tornar-se útil, uma ferramenta adequada a trabalhar na seara do bem. Isso não vai impedir que aqueles que não detêm faculdades específicas, mediúnicas, não vai poder trabalhar, porque todos nós somos missionários. Todos nós que estamos aqui temos uma missão específica. Só que os médiuns têm esse ingrediente a mais, fazendo com que a sua mediunidade possa ser ostensiva à medida que ele desenvolve e trabalha essa mediunidade, para praticar sempre o bem. Nenhum de nós adquire ou vem com a mediunidade para praticar o mal. Todos nós estamos aqui com o objetivo de praticar o bem, desenvolver todo o bem, todo o potencial que trazemos conosco. Se algum de nós, portando essa mediunidade, o fizer contra as leis divinas, pela lei de causa e efeito, algum momento ele vai ter que reparar isso. Então são esses entendimentos que nós precisamos ter para que possamos nos acautelar, para que possamos levar essas orientações àqueles irmãos e irmãs que não detêm esses conhecimentos, para saber que essas faculdades, inerentes ao espírito, têm um objetivo, sim, sempre praticar o bem. Esse, porém, não constitui o fim único a que nos propusemos aos médiuns. Ou seja, a mediunidade, como eu disse, é apenas um ingrediente. Todas as outras condições, o médium vai continuar tendo e passando pelas mesmas dificuldades que nós, que não somos médiuns, não vai haver nenhum privilégio ao médium ostentar mediunidade em relação aos demais. Um exemplo clássico disso, e aqueles que conhecem, como nós já ouvimos várias vezes relatos, da história de Chico Xavier. Chico Xavier, ele reencarnou como missionário, mas teve todas as dificuldades de um encarnado, tanto quanto a enfermidades, como também passou por muitas provas e expiações. E nós, aqui, não vamos ser diferentes.
Então não é porque eu tenho uma mediunidade que eu vou ter qualquer tipo de privilégio, quer seja aqui, quer seja no plano espiritual. E como nós dissemos, nada disto para nós teria sentido se nós não acreditarmos em Deus. Tudo que temos, tudo que fazemos, toda proposta tem essa finalidade maior, que é chegar a buscar Deus, a encontrar Deus dentro de nós. E como nós vamos encontrar Deus dentro de nós? Através de um mestre, através de Jesus, que é nosso mestre, nosso guia, que nos orienta, que nos orientou, e vai continuar nos orientando, através dos seus ensinamentos, através das suas palavras, através das suas mensagens. O Evangelho está aí à disposição de todos nós, para que busquemos as palavras que contém ali a nossa iluminação. Credes que tem uma alma. Se nós não acreditarmos que nós temos uma alma individualizada, também não vamos caminhar. Porque se nós acreditarmos que temos uma alma que, com a morte do corpo físico, essa alma vai se juntar a todas as demais e vai ser um bloco sem uma definição individualizada, como que ficaria a questão da justiça divina? Tudo que eu fizer aqui, de bom ou de ruim, não vai ter sentido nenhum, se no final vai acontecer a mesma coisa com a alma, se ela esteve no corpo, cujo corpo praticou atos ruins, ou aqueles que estiveram praticando coisas boas, se no final vai dar tudo no mesmo. Não vai adiantar, né? Para isso, nós temos que acreditar na sobrevivência da alma. Porque quando nós acreditamos na sobrevivência da alma, elas nos remetem à reencarnação. E aí, na reencarnação, nós vamos encontrar muitas respostas que nós não encontramos nas demais religiões. Aí nós vamos entender que não existe um céu, não existe um inferno, não existe um purgatório, não existe um limbo. Por quê? Porque através da reencarnação nós vamos delimitar todas essas condições dentro de uma proposta de crescimento, de evolução. Aí nós vamos trazer para cada espírito reencarnante um compromisso, uma responsabilidade, um poder central de crescimento próprio, onde nós vamos entender que o que nós fizermos de bom ou de ruim vai gerar consequências. Aí nós vamos ter uma postura diferente, nós vamos ter um comportamento diferente, porque nós vamos saber que os nossos pensamentos, que orientam as nossas ações, vão estar sendo policiados. Não é à toa que Jesus nos disse: vigiai e orai, para que nós pudéssemos desenvolver a capacidade
de entender e compreender e buscar de forma individualizada também esse crescimento. O estudo do poder do sonambulismo, cujos prodígios vimos e estudamos em todas as suas fases, durante mais de 35 anos, diz Allan Kardec, nos auxiliou a observar seus efeitos, onde manifestações espíritas puderam ser explicadas através deste meio. Aqui, Allan Kardec vem nos dizer que o estudo da doutrina espírita, através do processo sonambúlico, foi fundamental para resolver e atender muitas interrogações em relação ao plano espiritual. Quando nós trabalhamos aqui o sonambulismo, nós trabalhamos o sonambulismo por efeito magnético, onde, através dos passes magnéticos, o médium entrava em transe sonambúlico e não naquele sonambulismo natural. O sonambulismo natural é aquela onde a pessoa não tem consciência. Ele está dormindo, levanta, veste roupa, tira a roupa, abre a porta, sai, pula pela janela, vai para cima, como já houve vários casos, relatos, de ir para cima do telhado, depois descer, voltar a dormir, e não sabia nada do que aconteceu. Esse é o sonambulismo natural. Não é esse que é importante para nós. O importante para nós é o sonambulismo magnético, onde, através da indução magnética, ele entra em transe sonambúlico, há um desprendimento, aí sim, ele mantém-se desprendido, mas pode estar em vários lugares. Ele pode ter uma convivência no plano espiritual e enxergando com os olhos da alma, né? Ouvindo, sentindo, percebendo, enfim, ele começa a desvendar o plano espiritual conversando como nós estamos aqui. Isso não é pergunta? Isso exatamente dentro de um trabalho, né, que pode ser individualizado ou de trabalho coletivo, né? É importante nós termos essa consciência e aquelas pessoas que detêm essa faculdade o faz de forma muito natural. E é interessante porque durante esse momento, esse transe, muitos deles não têm essa preocupação desse desdobramento. E ele sente como se estivesse ali de corpo e alma. Por isso que é importante se entregar e aceitar, né? Senão fica pior. Aí, exatamente, quando ele tem receio, tem medo, ele não vai desenvolver todo esse potencial, toda essa faculdade. Ele vai travar. E com isso, ele impede de deixar-se conduzir com mais habilidade para poder desvendar essas situações. Então, esse processo sonambúlico é um processo muito interessante. Não é à toa que Allan Kardec o estudou durante 35 anos. A exemplo de Leon Denis, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, né? E tantos outros. Podemos observar em uma infinidade de fatos que o médium se torna apenas um instrumento passivo nesse processo de estudos das teorias espíritas, onde informações lógicas e precisas são provenientes de linguagem esclarecedoras, sendo grande parte delas confirmadas mais tarde pela ciência tradicional humana.
Ou seja, todos esses estudos, né, em grande parte dele, hoje nós já temos confirmações pela ciência. Evidentemente que à medida que a ciência avança nesse campo, mais subsídios, mais condições, mais esclarecimentos nós vamos tendo. Não é à toa que Allan Kardec, através dos espíritos, na codificação, enquadrou a codificação como sendo ciência, filosofia e religião. Ele poderia, a exemplo de como existia na época, enquadrá-la somente como religião. Poderia também ser só filosofia. Poderia ser também só ciência. Mas por que ele enquadrou nesse tripé? Ciência, filosofia e religião. Porque não há como separar. É como se de repente nós encarnados falássemos que nós somos somente o físico. Como também não podemos falar que nós somos somente perispírito. Como também não podemos afirmar que nós somos somente alma. Nós somos um conjunto. Corpo físico, perispírito e espírito, ou alma. Exatamente. Por isso a necessidade de enquadrá-la como ciência, como filosofia e como religião. E é dessa forma que nós temos que estudar. É dessa forma que nós temos que avançar. Pesquisando, né, dentro de um cunho científico, buscando a filosofia como estandarte e a religião como objetivo maior, que é encontrar Deus dentro de nós. Aí sim nós vamos estar completando um quadro para o qual nós buscamos, que é do homem holístico, em toda a sua estrutura. A sua estrutura biológica, a sua estrutura social, a sua estrutura psíquica e sua estrutura espiritual. É o que nós devemos sempre, né, buscar. Os espíritos puros atuam em vosso mundo sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca. O que quer dizer isso? Os espíritos puros são aqueles espíritos já evoluídos, aqueles espíritos que já passaram por todo esse processo que nós estamos hoje percorrendo, a exemplo de Jesus. Jesus submeteu-se a todo esse caminho que nós estamos percorrendo. Então isso quer dizer que um dia teremos a iluminação de Jesus? Não tenho dúvida disso. Nenhum de nós pode ter dúvida disso. O que nós buscamos é essa iluminação. Isso não quer dizer que nós vamos conseguir nos próximos milhões de anos. Mas um dia haveremos de conseguir sim. Né? Então, os espíritos puros, os espíritos iluminados, para que eles venham até nós, ele vai encontrar uma atmosfera pesada, uma atmosfera densa. Como nós sabemos que o que envolve o espírito é o perispírito, que é o corpo espiritual. O espírito por si só, ele não consegue se movimentar, ele não consegue articular sem esse perispírito. Toda vez que o espírito evolui na sua capacidade moral, intelectual, ele traz consigo uma modificação do seu perispírito, que por sua vez são fluidos
obtidos do cósmico universal, que é tirado do orbe aonde o espírito está. No caso específico, quando um espírito puro vem desenvolver qualquer trabalho aqui entre nós, aqui na Terra, ele vai passar por um processo de modificação desse perispírito dele, para ele poder se adaptar ao nosso orbe terrestre. Um exemplo é como se nós tivéssemos que ir para o Polo Norte. Nós não podemos ir com essa vestimenta que nós temos aqui. Nós temos que adequar. Nós temos que agasalhar para suportarmos o frio de lá. E assim é os espíritos, para que eles possam estar conosco, esses espíritos puros, eles têm que ter essa vestimenta adequada. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o seu perispírito seja mais denso, seja o mais próximo do nosso. Agora imagine o sofrimento que é para esse espírito estar numa camisa de força, né? Mas eles fazem, porque eles buscam constantemente essa ajuda, e sem essa ajuda deles, dificilmente nós iríamos continuar avançando. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido, a que chamais fluido magnético animal. Então, o espírito puro, ele trabalha o seu perispírito para estar mais próximo de nós, que é esse fluido magnético animal, esse fluido mais denso que nós temos hoje. Por outro lado, o que dá para entender e compreender aqui, quanto mais puro for o espírito, mais etéreo será o seu perispírito, ou o seu corpo espiritual. A exemplo de uma mesa, o espírito a atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende por efeito da sua vontade. Durante muito tempo, no início, quando as primeiras aparições ocorreram, por volta de 1847, 1850, nos Estados Unidos, e posteriormente na França, na Inglaterra, toda a Europa, na Rússia, ouviu-se falar muito nas mesas girantes, ouviu-se falar muito nas manifestações de efeitos físicos. E durante muito tempo, essas situações ocorriam. Qual era o propósito dessas manifestações? Era despertar, na época, uma consciência do plano espiritual, intervindo no plano físico. É como se de repente o plano espiritual viesse dar um alô para nós. Olha, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui com vocês. Mas como nós temos que ver para crer, eles tiveram que utilizar meios para poder fazer com que as pessoas pudessem crer, pudessem acreditar e entender que estava acontecendo alguma coisa diferente, e de uma forma geral, em vários países, de forma simultânea, que eram fenômenos que na época ninguém sabia exatamente o que era. E para fazer movimentar as coisas, as mesas e os transportes,
né? O que os espíritos faziam, né? Eles usavam dessas propriedades. Quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos cujas condições sejam idênticas às suas. Nós falamos que o perispírito é fundamental. E o perispírito está mais próximo do espírito que ainda não possui toda a sua evolução moral e intelectual. Ou seja, ele ainda é um elemento bastante bruto, se comparado com o espírito evoluído. É o que nós somos aqui. O nosso perispírito ainda é bastante materializado. E tem que ser, porque o nosso espírito ainda não está no grau de crescimento e de evolução que justifica um perispírito mais etéreo. Então, esses irmãos do plano espiritual, quando queria movimentar uma mesa, mexer com a cadeira, fazer qualquer coisa nesse sentido para despertar a curiosidade e fazer com que as pessoas se interessassem em pesquisar aquilo, em desvendar aquilo, né? Porque tinha muitos que se deixavam levar pelo efeito imediato e não se preocupava em aprofundar esses estudos. Mas tinha outros, a exemplo de Allan Kardec, que não acreditou nas primeiras manifestações. Falou, não, eu tenho que ver qual a causa disso. Eu vou ter que estudar e pesquisar. E era necessário que fosse desse jeito, como é até hoje. Allan Kardec não se deixou convencer, nem se deixou levar pelo que acontecia. Ele queria entender em profundidade por que aquilo acontecia, né? E isso o possibilitou a buscar, pesquisar, desenvolver, e aí ele tornou-se o elemento para poder, junto com os nossos irmãos do plano espiritual, fazer as obras básicas, codificar, né? Então, quando esses irmãos precisavam movimentar essas mesas, as mesas dançantes, as cadeiras e tudo mais, ele utilizava de quê? De fluidos. Fluido e de si mesmo desprende, por efeito de sua vontade. Quando eu quero movimentar essa cadeira, eu pego essa cadeira com meus braços e movimento. Os espíritos, para fazer isso, desde que ele tenha essa capacidade mais materializada, ele impõe seus fluidos e, pela sua vontade, ele movimenta essa cadeira. E é este o procedimento que eles faziam. Aí vem aquela questão: por que isso hoje já não acontece mais com tanta evidência como acontecia naquela época? Os últimos relatos que nós temos de efeito físico, né, talvez tenha ocorrido aí uns 30, 40 anos atrás. Depois, isso foi cessando, e hoje quase que a gente não ouve mais falar, né, de fenômenos de efeitos físicos. Por que será? Será que os espíritos cansaram? Não, porque foi descoberto, não. Porque não há mais essa necessidade de demonstrar isso. Quem quiser acreditar, que acredite. Não podemos ficar eternamente, né, tendo essa percepção visual, sem se preocupar com a questão intelectual.
Porque hoje nós já temos obras e estudos suficientes para demonstrar e provar a existência do plano espiritual, da existência dos nossos irmãos no plano espiritual, né? É questão de buscar. Então hoje nós já temos condição, pelo desenvolvimento do nosso intelecto, pelo desenvolvimento da medicina, da biologia, da física, né? Então, através da ciência, hoje nós já temos a convicção de que tudo isso é real. Então, por que ficar perdendo tempo, energias, com coisas que não vão acrescentar mais àqueles que não querem ver, aqueles que não querem ouvir, né? Então, hoje, a espiritualidade trabalha já de forma diferente. Hoje, a espiritualidade já trabalha já de uma forma a nos induzir, através da intuição, através da orientação, desde que para isso nós estejamos em sintonia com o plano espiritual. E para que estejamos em sintonia com o plano espiritual, é preciso que a gente tenha esses entendimentos que nós falamos aí. Porque senão, nós não vamos estar em condições de absorver do plano espiritual, né, todas essas informações que as escolas nos fornecem, as existências do plano espiritual. Nós temos que estar conectados, né, para que nós possamos absorver esses conhecimentos. Isso não quer dizer que os efeitos físicos não aconteçam. Se houver necessidade, vai acontecer, né? Só que hoje, para despertar em nós a existência de que existe um mundo espiritual, não há essa necessidade mais. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediária, isto é, sem o elemento que o liga à matéria para o espírito. Então, como nós dissemos aqui, todo espírito necessita de um perispírito, que é o seu corpo fluídico ou seu corpo espiritual, como nós precisamos do nosso corpo físico. Então, enquanto nós formos espírito em crescimento e desenvolvimento, obrigatoriamente nós vamos estar revestidos do perispírito, que é o elemento intermediário entre o espírito e a matéria. Por isso que Allan Kardec o denominou de perispírito semimaterial, né? Esse elemento que constitui o que chamais perispírito, segundo Allan Kardec, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Por quê? Todos os fenômenos, tudo o que acontece, segundo Allan Kardec, de alguma forma vai ter envolvimento com o perispírito. Julgo ter me explicado muito claramente para ser compreendido, diz o Espírito comunicante. Então aqui, quando o Espírito se manifestou para Allan Kardec a respeito do perispírito, ele deixou claro que toda essa situação concentra-se aqui. É a chave de tudo que nós pudermos estudar, entender e compreender em relação aos fenômenos. Por quê? O perispírito, ele tem propriedades
das quais ainda nós não conhecemos. Se nós pudéssemos dividi-los em camadas, nós vamos encontrar esse perispírito em várias camadas. E são essas camadas importantes que dão, ou que vão proporcionar esses fenômenos. Por isso que quando ele fala que é a chave, realmente é a chave. É o elemento fundamental que, com o estudo, com seu aprofundamento, nós vamos buscar informações muito importantes para nós encarnados. E essas informações vão ter reflexo para nós no nosso dia a dia. Porque quanto mais conhecermos a respeito de nós mesmos, melhor será a compreensão que nós vamos dar à nossa rotina diária, à nossa posição enquanto ser encarnado. Porque o perispírito é o elemento nosso, de propriedade do nosso espírito. Agora imagina nós termos um elemento que nós não sabemos exatamente para que serve, para que se presta. Né? Para que serve o apêndice? Né? Quem arriscaria o palpite aí? Para que serve o apêndice? É uma resposta difícil, né? É uma resposta difícil. Que a ciência ainda não conseguiu descobrir para que serve o apêndice. E aí, o perispírito não é diferente quando nós não sabemos quais são as suas propriedades. E afinal de contas, quais são essas propriedades do perispírito? Como que nós podemos evoluir, né, sem esse conhecimento mais profundo? Por isso que ele já o classificou como sendo uma chave, aquela chave que vai abrir a porta, que vai deixar entrar a claridade, que vai deixar entrar a informação, que vai deixar entrar aquilo que nós precisamos para a nossa projeção. É a chave que vai abrir a porta do conhecimento, do crescimento, do desenvolvimento. E assim ficamos por hoje com os nossos estudos, para que possamos refletir sobre a importância do perispírito para cada um de nós, a importância do perispírito como estudo, como matéria de estudo, e do sonambulismo como sendo um laboratório de pesquisa para que possamos aprofundar os nossos conhecimentos.